agradecer muito a presença de todos nesse lançamento do livro A Estrutura Psicológica do Fascismo, em português, pela editora N-1. Agradeço muito a hospitalidade da Biblioteca Mário de Andrade, especialmente ao diretor, o Jurandir, pela acolhida, sempre muito amistosa. Vou aqui fazer uma pequena apresentação dos que vão intervir e logo em seguida eu passo a palavra para nossos convidados. A Eliane Roberto Moraes não pôde estar presente, está longe, então ela deixou gravado um vídeo que a gente vai apresentar a seguir. Eliane Roberto Moraes é professora de literatura brasileira da USP, assina diversos ensaios sobre o imaginário erótico nas artes e na literatura, fez a tradução da História do Olho e publicou Sade, a Felicidade Libertina, O Corpo Impossível, Lições de Sade e Perversos e Amantes e Outros Trágicos. Roberto Zular é professor de Teoria Literária e Literatura Comparada na USP. Juntamente com Álvaro Faleiros e Viviana Bose, organizou o livro Sereia de Papel, Visões de Ana Cristina César, e com Cláudia Amigo Pino, Escrever sobre Escrever, uma introdução crítica à crítica genética. Organizou também o livro Criação em Processo, Ensaios de Crítica Genética. Desde 93 se dedica aos escritos de Paul Valéry, de quem traduziu, também com Álvaro Faleiros, Feitiços, ganhador do Prêmio de Tradução da Biblioteca Nacional. E, por fim, Vladimir Safatli, que é professor titular do Departamento de Filosofia da USP e professor convidado das universidades de Paris I, Paris 7, Paris 8, Paris 10, de Berkeley, Essex e Stellenbosch. É autor de livros como Maneiras de Transformar Mundos, Dar Corpo ao Impossível, O Circuito dos Afetos, com versões em espanhol, italiano e francês. Também Grande Hotel Abismo, entre outros. Como compositor, seus trabalhos se encontram publicados nos CDs Música de Superfície e Tempo Tátil. Publicou recentemente Só Mais um Esforço e é pré-candidato a deputado federal pelo PSOL. Isso eu não deveria dizer, mas eu posso. A palavra é do Roberto. Não, primeiro é o vídeo, desculpe. Podemos soltar o vídeo? Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda que no remoto, né? Esse tipo de debate é gostoso a gente fazer ali no calor da hora. Mas eu quero agradecer, antes de tudo, esse convite do Peter, das edições N-1, de que eu sou fã, para falar de um texto tão importante, como a editora sempre publica coisas muito importantes e boas. Quero também agradecer ao Jurandir Valença, que é um amigo da biblioteca, com quem a gente vem fazendo coisa junto, e é muito bom estar aqui, pelo menos para dar uma palavrinha com vocês, ao lado dos meus colegas, do Vladimir Safatli e do Roberto Zular, meus colegas na USP, que eu admiro muito. E vim aqui só mesmo para dar uma palavrinha muito rapidamente, como alguém que trabalha com Jorge Bataille, embora muito mais, né, pela via do erótico do que do político, mas é justamente porque trata-se aí de um autor que não vai colocar esses dois campos com uma separação muito radical, né? E esse texto já tem essa pegada, né? Então, quero dar uma palavrinha aqui para vocês sobre esse texto, sobre o lugar dele na obra de Bataille, deixando a questão central do texto, né, muito malandramente, para os meus colegas discutirem aí, né? Para o Bataille, não, para o Bataille também, para o Zular e para o Safatli discutirem, que saberão fazer isso com certeza muito melhor do que eu.
Esse é um texto que tem uma história interessante também, e datas interessantes em torno dele. A estrutura psicológica do fascismo aparece originalmente em 1933, aparece numa revista muito importante, sobretudo nessa época na França, que é a Critique Sociale, que é uma revista editada por um intelectual, editor, que é o Boris Souvarine. E o que o Souvarine faz nessa revista, e sobretudo neste momento, ela tem um caráter pioneiro, porque ela vai reunir uma parte da intelectualidade, sobretudo francesa, que vai marcar muito fortemente uma posição anti-stalinista. E, com isso, ele vai reunir, então, aqueles comunistas anti-stalinistas e também os surrealistas dissidentes, como é o caso do próprio Bataille. Então, uma turma assim, meio na margem, né? Cabeças incríveis que vai se reunir ali e fazer uma intervenção muito forte. Quer dizer, nesse sentido, ela é muito pioneira. Né? Eu acho que na França é a primeira força que rompe na crítica ali do totalitarismo stalinista. Né? É bastante importante. E lembrar que é uma época em que isso está começando assim a aparecer. Então, por acaso, quer dizer, o texto do Bataille aparece exatamente na mesma época em que aparece em outro lugar o famoso texto do Reich sobre o fascismo. Então, com esse interesse, com essa pegada do psicológico, desta força interior também, do que está ali flamejando. Então, isso é muito importante. Quer dizer, Bataille e Reich não se sabiam, não sei se conheciam ou não, mas um não sabia que o outro estava escrevendo exatamente sobre o mesmo tema, mas é importante, é interessante para a gente pensar que isso está aparecendo ali mais ou menos na mesma época, né? Quer dizer, tem uma pulsação ali de sensibilidade intelectual que está acontecendo. E, bom, gente, 1933 é aquele ano que foi absolutamente cruel e central, um ano em que tudo mudou. A política muda completamente em 1933, o espaço intelectual, a ideia do que é ser intelectual, da intervenção do intelectual, né? Quer dizer, tudo vai mudar, um ano muito fundamental. É daqueles anos que a gente diz nada mais será como antes. E aí, 33 não vai ser mesmo, né? A gente sabe que dali, com a ascensão de Hitler ao poder, o que acontece ao longo da década de 1930 essa ascensão mesmo do fascismo. Em 39 eclode a Segunda Grande Guerra, é um ano forte, né? Um ano da morte de Freud também, né? Que ele tem marcos muito importantes e os acontecimentos, né, políticos na Europa são definidores, né, de uma nova situação política, social, estética também, né? Quer dizer, nada mais seria como antes, né? A visão de política, o espaço artístico, intelectual, né? As mentalidades, as sensibilidades, enfim. A partir de 1933 muda a vida mesmo, né? Ali. E é interessante no caso de Bataille, porque os grandes textos políticos dele ele vai escrever entre 1930 e 1940, exatamente assim no calor da hora, né? Então você percebe esse sujeito assim atravessado por uma inquietação muito grande com aquilo que está acontecendo, né, em sua volta, né? Então é quando ele vai escrever a maior parte dos seus textos políticos, né, já atravessados por outros saberes que não são exatamente os saberes da teoria política, da filosofia política, né? Quer dizer, nesse contato muito forte com a sociologia francesa já, né? Ou a antropologia, como a gente reconhece, né? Esses autores todos que saem ali de Mauss, de Durkheim, né?
esse novo pensamento francês, né? A fenomenologia alemã, né? De que Bataille é leitor e ele apresenta o seu texto dizendo, né? Que tem uma dívida com a sociologia francesa e a fenomenologia alemã, e muito fortemente a psicanálise, né? Quer dizer, a noção de inconsciente, né? Na verdade, ele está buscando aí desenhar a ideia de um inconsciente coletivo do fascismo. Né? Esse texto tem essa pegada, né? Bataille, nesse momento, já está muito decepcionado com o comunismo, né? O que faz com que ele vá cindir também com os surrealistas mais tradicionais, né? E já se alinha a esse grupo de intelectuais franceses que está muito interessado em fazer a crítica do totalitarismo. Então, ao mesmo tempo que estão criticando, né, o stalinismo, estão também querendo pensar o que é esse fascismo que está avançando a largos passos no continente, né? E, para isso, ele vai se concentrar numa oposição que vai ser fundamental depois na obra dele toda, que ela nasce um pouco aqui. Isso aqui é interessante da gente lembrar, que é a oposição entre o homogêneo e o heterogêneo, mais especificamente aquilo que é o homogêneo da sociedade, né? Aquilo que homogeneiza a comunidade social, e aquilo que é o heterogêneo, tudo aquilo que fica de fora, que não é assimilável, né, pelo tecido social, mas que é muito pulsante. Né? Então, bom, a gente sabe que aí, né, quer dizer, se batalha aí, né, da sujeira, da loucura, da desmesura e de tudo aquilo que ele é chamado improdutivo. O homogêneo na sociedade seria justamente, né, aquilo que é a produção, a produtibilidade, né, dos meios de produção, né, que homogeneizam a sociedade, segundo Bataille. E o heterogêneo é essa coisa pulsante que fica de fora, né? Essa coisa improdutiva sem a qual a gente também não consegue viver, né? Então, aí no texto, uma ideia que eu acho que é interessante, porque a gente está pensando esse texto hoje também, a gente está pensando no mundo, no Brasil também, que é uma ideia de insuficiência da sociedade homogênea. Sociedade regrada, disciplinada, contida, né? Mas que também nos beneficia com isso, né? Há uma espécie assim, de diagnóstico do Bataille, que há uma insuficiência dos valores que conformam e que sustentam essa sociedade, de tal forma que o heterogêneo vai aparecer, né? Também ele vai querer invadir o espaço da homogeneidade. Né? Daí, a eclosão do heterogêneo especificamente no espaço da política, que é para ele o fascismo. Né? Quer dizer, o Bataille vai como que detectar nesse momento, no início dos anos 30, ele vai detectar assim como uma bomba que está prestes a explodir, ou que já está explodindo. Eu vou voltar a isso um pouquinho aqui no final do depoimento. Né? Mas antes, acho que é importante saber que essa ideia do heterogêneo, né, que ela vai ser central no pensamento dele todo, daí para frente, né, seja seu pensamento antropológico, essa antropologia mística, né, que Bataille faz, pensamento político, pensamento estético ou erótico, né, Bataille tudo vem um pouco junto, né? Que esse pensamento vai ser atravessado o tempo todo por figuras heterogêneas. E aí basta a gente lembrar, por exemplo, dos textos ficcionais, que talvez no Brasil sejam mais conhecidos, como é o caso da História do Olho, né? Que é um texto de 1928, Madame Eduarda, que também é dessa época, que colocam ali em cena personagens absolutamente heterogêneos, né? Mas eu também quero lembrar da obra ficcional, um texto que conversa muito com a estrutura psicológica do fascismo. É um texto ficcional que vai ser uma espécie assim, de versão romanesca, se a gente quiser, ou literária,
da estrutura psicológica do fascismo, que é um texto muito importante da obra do Bataille, chamado Le Bleu du Ciel, o azul do céu. A gente já teve tradução no Brasil desse texto, que é um texto justamente que ele vai terminar em 1935. O texto é tão estranho, ele só vai ser publicado em 1957, mas ele está mais ou menos escrevendo esse texto junto com um ensaio, né? Quer dizer, eu acho interessante essa ideia de que um ensaio, né? Um pensamento ali ensaístico, ele pode dar uma volta e se tornar uma ficção. É uma ficção em que a gente tem, vamos dizer assim, o cruzamento ali da guerra com um erotismo muito radical, né? Muito bataiano, do fascismo. A personagem central é uma mulher suja, né? Em vários sentidos, né? Metafóricos, mas também físicos. Né? O nome dela, não, o apelido dela é Dirty. Eu acho que é interessante, também conversa muito. A gente pode fazer uma outra sessão depois para conversar sobre isso. Né? Mas, quer dizer, esse olhar para o heterogêneo, ele já está presente em Bataille antes, né, do texto que nós estamos examinando aqui, e ele será onipresente depois. Heterogêneo é uma categoria fundamental para o Bataille, né? E ele está vivendo, né, nesse tempo do heterogêneo. Né? Naquele livro, né, que é uma compilação de ensaios literários, que é formidável, chamado A Literatura e o Mal, a primeira frase desse livro é: pertenço a uma geração tumultuada. E é esse. Estes anos, né, de 30 a 40, né, da ascensão do fascismo até o final da Segunda Guerra, são anos absolutamente tumultuados em todos os sentidos. Né? Então, o que o Bataille, aí, na verdade, está testemunhando é justamente essa invasão, né, do elemento heterogêneo, daquilo que estaria sempre numa posição de exclusão, na vida social. Quer dizer, esse heterogêneo com o qual ele trabalha, quer dizer, esse universo ligado à morte, à violência, mas que se mantém um pouco subterrâneo, um pouco excluído sempre do social, de repente a gente tem, né, justamente uma volta de parafuso e essa coisa aparece ali dentro da sociedade, na figura do fascismo. Então, a gente diria, né, resumindo, e obviamente com todo resumo, diminuindo, né, a extensão dessa ideia tão potente, tão polêmica também, né, mas é a violência instaurada enquanto regra. Né? Borrar, né, esse limite entre aquilo que é marginal e aquilo que é o centro do social. Né? E justamente é aí que eu detecto uma bomba. Essa bomba que ele se dá conta, assim como Reich se está se dando conta, outros intelectuais vão se dar conta disso muito depois. Mas com esses, o grupo ali da crítica social está dando conta, está tomando consciência disso. Essa é a bomba. Eu estou usando essa expressão porque eu estava relendo esse texto e quando eu penso um pouco no Bataille, esse papel, né, desse intelectual tão particular, né, questões assim tão dele, e pensando, né, como é que ele não está só dialogando com as nossas pulsões eróticas, com o medo particular, né, de cada um de nós, mas que também, quando ele vai pensar no fascismo, ele está jogando isso, né, num sentido mais comunitário, mais coletivo, né?
é nesse sentido que a gente pensa uma bomba, né, que está prestes a explodir, o que ela já está explodindo, e ele é um dos primeiros a ver. A gente está falando do perigo, né? Um autor que está sempre botando a mão naquilo que é o perigo, naquilo que é perigoso, né? E eu fico pensando assim na figura do Bataille como um sujeito que desarma a bomba. Sempre me intrigou muito essa figura né, dos homens, né? Normalmente são homens que vão desarmar uma bomba, desarmar uma mina, não é? Ou fico pensando naquelas equipes que a gente viu imagem, né? Indo para Fukushima, né? Depois que a usina estoura, para ir buscar lá uma solução, não é? Ou seja, essas pessoas que vão efetivamente tocar no perigo. Eu acho que o Bataille, assim, do ponto de vista de pensamento, nesse texto, em outros também, ele faz isso, né? Ele é um desarmador de bombas. Né? Ou seja, porque o sujeito que desarma a bomba, ele não é o homem bomba, ele não foi o produtor, ele não foi quem criou a bomba, ele não foi quem jogou a bomba, né? Mas ele é alguém que também está envolvido né, nesse perigo. Né? Tudo pode explodir. Né? Acho que são poucos os que fazem isso também no pensamento. Né? Ah, por certo, tem algo aí também de fascinação com esse perigo. Né? Eu acho que o Bataille foi um pouco acusado também de ter uma fascinação por essa coisa do fascismo, né? Essa mobilização que o fascismo faz, mas eu acho que essa gente que vai desarmar a bomba é gente da paz. Eu vejo o Bataille também assim. Né? Então, é isso. Né? Quer dizer, esse texto, eu tenho certeza que, em termos de concepção de fascismo, há muita coisa que já está ultrapassada. Eu acho que ele coloca uma questão para a gente também, que é muito importante. Quer dizer, o Bataille começa fazendo uma crítica ao pensamento marxista, mas uma crítica de que, obviamente, o pensamento marxista tem algo de datado, quando pensa a infraestrutura e a superestrutura, e que é algo de datado que ele, então, acha que ali, né, nos anos 1930, já não se dá conta, já tem que se pensar outras coisas, né? Quer dizer, pensar também essa instância do inconsciente que, enfim, não vamos nem dizer que escapou a Marx, porque Freud não havia nem formulado isso quando Marx escreve, né? Então, é algo de datado, como todo pensamento tem. Então, eu fico pensando também, né, nós que estamos lendo esse texto, assim, quase 100 anos depois, né, praticamente 90 anos depois que ele foi escrito e publicado, né, se nós também não podemos fazer críticas, e com certeza podemos, à concepção de Bataille. Ao mesmo tempo, né, e que é o que acontece também com Marx, né, quer dizer que, ainda que o pensamento seja datado, algo de tão potente, de tão forte ali, que você sempre também pode se valer dele para pensar. E eu penso assim numa questão muito contemporânea, e para nós no Brasil ela é urgente cada vez mais, que é o binômio inclusão e exclusão. Porque, na verdade, homogêneo e heterogêneo está lidando com essas pontas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda de inclusão muito grande, há algo da exclusão, que obviamente não é com as populações negras, nem indígenas, nem com as mulheres, nem com LGBTQI, a mais, etc. Então, não é disso que a gente está falando, mas assim, há algo que quase que seria obrigatório que ficasse fora da sociedade para conter a violência. E aí, até passando bastante para o Brasil, é a gente se perguntar, né, quer dizer, que insuficiência a gente tem como sociedade, que essa violência está entrando com tudo e nos ameaçando aí tão fortemente. Né? Então, neste ponto em que o perigo ele fica
indistinto, né? Quer dizer, ele se torna uma ameaça avassaladora e fica indistinto, né? Ou seja, né, colocando em outros termos, quer dizer, esse ponto em que a violência que nos habita, né, ela passa também, nos habita a nossa interioridade, a nossa psicologia, ela passa a ser também banalizada, né? Ela é transferida para o coletivo, né? Então, o texto de Bataille, na verdade, eu acho que aquilo que talvez seja uma das grandes riquezas dele é apontar para isso sem dar uma solução. Eu acho que é essa a grande riqueza. Ele aponta para isso. Né? Ele aponta, ao falar na estrutura psicológica do fascismo, ele está levando para esse ponto obscuro que nos habita, né? Para a violência que nos habita, né? Para aquilo que é o obscuro em nós, em cada um de nós, né? E mostrando como essa obscuridade no fascismo ela se torna obscurantismo. Então, essa passagem eu considero assim, bastante importante aí do texto, né, para apontar isso, né, quando a violência vira regra, a obscuridade se confunde com o obscurantismo. E aí a gente já tem muito pano para manga para conversar, e vou deixar aqui, né, para os colegas, para o público, esses temas apresentados de uma forma muito solta, mas para a gente continuar o debate. Fica aqui um convite também para a gente continuar o debate. Obrigada. Tá. Então, estão me ouvindo? Sim? Legal, bom, boa noite a todos. Um prazer, eu escrevi, né, para o Peter esse fascínio, apesar do tema do fascismo, né, que esse livro produz, ao mesmo tempo uma alegria e um frio na barriga, né, essa relação com o perigo, né, que a Nani falou, e que se arma com muita força, né, em torno da nossa conversa. Então, queria agradecer muito o Peter, né, por convidar a gente para esse debate, agradecer a Nani, né, por essa introdução. A Nani é a Eliane Robert de Moraes, que acabou de falar, né, que já trouxe, acho que, os elementos fundamentais para a nossa discussão. Já vai poupar muito da minha apresentação aqui do contexto. E uma alegria também estar com o Vladimir, né, poder falar, acho que com todas as dimensões, né, que o Vladimir ocupa. Acho que, inclusive, o candidato, né, que eu acho que é importante a gente estar aqui. Eu gosto muito dessa ideia, gosto muito dessas mudanças de plano. Eu acho que é por aí que a gente vai achar saídas, né, com começando a trabalhar as coisas em planos diferentes nos quais onde elas são dadas, e começando a ressignificar as coisas a partir de outras possibilidades de enunciação, outros lugares possíveis, né, de organização do nosso pensamento e da nossa atuação. Então, para mim, é uma grande alegria mesmo. Eu acho que o texto, né, que vocês vão ler, e a minha ideia aqui era apresentar para vocês um pouco o texto, trazendo alguns pontos, né, de reflexão que me parecem importantes. E é um texto que, numa primeira leitura, ele parece tão evidente, e numa segunda, numa terceira leitura, quer dizer, e quando eu li esse texto, sei lá, há uns 30 anos atrás, a primeira vez, e agora eu fiquei um pouco espantado de ter lido coisas diferentes, né, do que, assim, mas de uma profundidade, de um alcance que é absolutamente estarrecedor, né? Ao mesmo tempo, é impossível não lê-lo como se ele fosse contemporâneo, né? Eu entrei numa vibe um pouco borgiana, né, do Pierre Menard, o autor do Quixote, né, que você, na verdade, quando você lê, né, você está lendo num momento de enunciação que é absolutamente presente, né? E era impossível não relacionar esse texto a todo um contexto muito premente no qual nós estamos inseridos, né? Então, para mim, é uma alegria estar aqui na Mário de Andrade. Eu gosto sempre de falar, né, para o Jurandir,
que reabitar esse lugar onde eu me formei, né? Eu estudava na faculdade de Direito, né? E foi aqui que eu comecei a ler e aqui que eu construí. Então, ver esse lugar reabitado, esse lugar transformado, e como eu falei para o Jurandir, erotizado, né? É você trazer um espaço de habitação, um espaço em que os corpos possam existir e que a gente possa ressignificar esse espaço a partir daí. Então, para mim, tudo isso é uma grande alegria de estar aqui. Né? A minha grande questão foi pensar como apresentar para vocês. Né? Eu falei, poxa, nossa função aqui na Mário, né, é essa, né? Tentar traduzir, tentar trazer alguma possibilidade, né, de aproximar um texto tão complexo. Eu vou reafirmar isso várias vezes. Que a gente possa falar sobre ele, né, sem abrir mão da complexidade que está em jogo. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Como a Eliane Robert de Moraes já falou, é impossível não situar esse texto inicialmente em 1933. É um texto que foi publicado ali e que faz parte, desse ano, com outros 2 textos do Bataille, que são uma espécie de imagem, né? De imagem dialética da construção do pensamento batailliano, que é não só a estrutura psicológica do fascismo, mas também a noção de dispêndio, né, que a Nani já falou muito, a gente vai falar o dispêndio, como esse dispêndio improdutivo, como essa parte desse heterogêneo, e um que me parece fundamental, que é o problema do Estado. Então, vejam só onde nós estamos, né? Nós estamos realmente em um âmbito muito amplo de questões, né, e que eu acho que esses textos têm que ser meio que pensados como um trio. Né, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Só que aí tem os 2 pontos que a Nani já colocou, e eu vou só pontuar aqui, é que, de fato, ele está numa briga, como todo mundo, né, com André Breton, do surrealismo. Esses anos saem depois de um longo processo na revista Document, onde ele começa realmente a formular os limites do surrealismo. É algo extremamente interessante para a gente pensar como essa questão do surrealismo vai se colocar para ele de uma maneira tão importante quanto a posição que ele vai assumir dentro dos movimentos de esquerda na França, naquela passagem tão complexa em que se dá a ascensão do fascismo. Então, vocês pegam aí como quadro, né? É importante, como dentro desse contexto que ele vai ser levado a pensar uma economia generalizada dos fluxos de energia que a gente vai ler em A Parte Maldita. Quer dizer, eu acho que aqui a gente toca no ponto que vai me interessar muito em relação ao fascismo, mas como em relação a muito do mundo contemporâneo. Quer dizer, como pensar essa economia generalizada dos fluxos de energia, né? E entender nisso que aí se joga realmente as possibilidades de se contrapor, né, de se colocar de uma maneira diferente em relação ao fascismo. Né? Como vocês veem aqui, o corpo, a experiência interior e os afetos passam a jogar um papel fundamental. Isso eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é decisivo no Bataille, no que ele vai chamar de baixo materialismo. Eu adoro isso. Ele vai pegar o que seria o materialismo, né? O ensaio começa colocando, como a Nani falou, a questão da infraestrutura e da superestrutura, e ele rapidamente vai começar a mostrar que a gente poderia ir muito mais né? A gente poderia ir muito mais a fundo nessa infraestrutura e poderia ir muito mais acima nessa superestrutura, e ele vai como que tensionar esses 2 campos, né? E criando uma possibilidade de relação entre eles que me parece fundamental. Então, essa é uma ideia que eu gostaria muito que vocês guardassem, até para a gente poder discutir. Né? A questão não está nem no né, na infraestrutura, nem na superestrutura, mas está no lugar da estrutura. Né? Esse que é o ponto. A questão seria exatamente pensar aquilo que permite as articulações complexas e não determinadas a priori, e nem apenas opositivos, entre essas instâncias. Então, como no momento do texto ele fala, como ela atua na modificação da estrutura das 2 partes. A gente já vai chegar em que partes são essas. Mas é importante que vocês guardem essa ideia. Né? Quando você relaciona esses campos, essas diferentes estruturas, você produz a possibilidade de uma articulação que desloca o funcionamento delas, e isso é fundamental. Né? Então, é como se ele trabalhasse, né, nessa estrutura psicológica de base,
Então, basicamente não pensar que a infraestrutura determina de uma maneira unívoca a superestrutura, mas pensar que você tem possibilidades de uma estrutura psicológica de base que transforma essas questões. Né? O que está em jogo aqui, nesse limiar entre o infra, né, e o super, né, é o que a gente poderia chamar de uma psicologização da política, mas muito mais do que isso, uma politização da psicologia que, por acaso, é o que está no seu último livro, né, Vladimir? O livro Maneiras de Transformar Mundos, né, onde ele discute longamente essa questão. Né, como é que a gente não é... Porque aqui a gente tem um espaço equívoco de determinação recíproca entre esses dois termos. Você não só psicologiza a política, como você politiza a psicologia, e isso que é fundamental. Aí a gente começa a entrar num campo muito mais interessante. Né? Didaticamente, bem, se vocês me permitirem, assim, vale a pena brincar um pouco, porque como é que ele faz, eu estava brincando com essa passagem de planos, como é que ele faz para sair desse jogo da infraestrutura e da super e poder trabalhar esse espaço de sobredeterminação que vai ser tão importante no modo de pensar o fascismo? Ele sai desses pares de oposição para trabalhar outros pares, muito ligados àquilo que a Nani falou, né, entre o dispêndio improdutivo, né, que tem a ver com o mundo heterogêneo, né, isso é importante vocês guardarem, e a necessidade de apropriação do cálculo, da mensuração, que tem a ver com esse mundo homogêneo. O que a gente poderia brincar, é muito divertido ficar brincando com esses pares. Assim, porque o homogêneo é aquilo que é apropriável, né? É aquilo que tem a ver com você ter esse ato expropriatório em que você se torna, né? Em que você extrai alguma coisa, em que você se identifica, você incorpora aquilo com que você está se relacionando. Enquanto no mundo heterogêneo, essa incorporação é impossível. O que a gente tem é uma excorporação. O que a gente tem é um objeto e um gesto que ultrapassa completamente a possibilidade de articulação, de mensuração. Então, é uma coisa que eu acho absolutamente fascinante desse texto, e acho que vai dar um artigo em relação a um livro que vai sair, que é A Vida Enigmática dos Signos, é como ele, por exemplo, ele trabalha questionando a questão de valor, quer dizer, o valor econômico ele se produz quando você tem uma homogeneidade, em que você cria uma unidade de mensuração, uma métrica para criar relação entre as coisas. Quando a gente está no dispêndio improdutivo, quando a gente está na heterogeneidade, o que a gente tem é uma diferença não explicável. Fiquei fascinado com isso. Uma diferença não lógica. É uma diferença que escapa a toda a possibilidade do pensamento de articular, de dominar ou de determiná-la de uma maneira unívoca. Né? Ele fala de qualidades insubordinadas. Eu acho isso espetacular, assim, no contexto do que a gente está dizendo. Ele diz que o mundo homogêneo tem mais a ver com a lei. Ou, dentro dessa discussão, o heterogêneo teria mais a ver com o crime. Ele teria a ver com essa possibilidade de atravessamento, né, dessas experiências qualitativas singulares que não respeitam, né, aos espaços geométricos, às determinações geográficas. Né? É um espaço que a gente poderia falar muito mais topológico, muito mais de atravessamento, né, e de subversão dessas instâncias. Então, é muito interessante aqui, porque é óbvio que um pouco o Estado democrático, de direito, pautado numa lei, né, ele seria esse homogêneo que estaria em questão, na medida em que ele trabalha em nome do capital. Né. O problema é que essa heterogeneidade, quando ela vai ser criticada tanto pela esquerda quanto pela direita, e esse produz, né, um mundo de heterogêneos, um mundo ambíguo, um mundo equívoco, né, que se torna extremamente problemático. Ele está querendo colocar em jogo aqui tanto o stalinismo, quanto, sem dizer que essas coisas são iguais, quanto o fascismo na Alemanha e na Itália. Portanto, vocês veem aqui como tem todo um jogo, né, que cria, né, de um lado uma determinação unívoca e de outro uma região ambígua e equívoca, né, que vai levar ele à psicologia, a pensar o circuito dos afetos. Né, mais uma vez temos que falar aqui, ele vai
vai para a antropologia, acho que esse é um gesto extremamente interessante, porque ele precisa refazer essa dinâmica na qual se constitui o imaginário mítico, por exemplo, da economia, quando todo o que a gente estudou em economia dizia que a economia começou como? Com a troca. Primeiro você fazia escambo, né? E depois você começou a ter um valor abstrato capaz de articular essas trocas que se dariam, né, no que seria o escambo. E ele diz, olha, antropologicamente não tem nada que me garanta isso. Pelo contrário, a gente teria que imaginar que um ato como o potlatch, como a mana, né, esses são termos que eu não vou poder entrar aqui, que a gente não vai ter tempo, mas que é importante vocês saberem que são estruturas antropológicas que o Marcel Mauss vinha trabalhando, entre outros, né, em que você vai ter muito mais a doação, a dádiva, muito mais como constitutiva do que a gente poderia chamar hoje de economia, do que, efetivamente, a troca e o escambo. Então, é muito interessante, né, como ele vai... É esse dispêndio, essa possibilidade de trocar, esse jogo de troca em que você estabelece relações, né, em que você estabelece possibilidades, né, infinitas, né, de pactuar estruturas completamente diferentes daquilo que a gente entende como a homogeneidade do capital, é que se torna fundamental. Então, nesse jogo, né, e é nesse mundo assim que a gente vai ver ele falar das excreções no mundo do heterogêneo, dos afetos, essa dimensão mais antropológica, as forças desconhecidas, perigosas, como disse a Nani, o êxtase, o sacrifício, a doação insana, a perda desmesurada, o excesso. Tudo bem até aqui? Vou ver meu tempo para a gente ver agora como é que a gente brinca com isso, né? Isso aqui foi só uma parafrasezinha uma parafrasezinha do que está em jogo ali, e tentando chamar a atenção de vocês para esse mundo que a gente tem esse baixo materialismo que depois se transforma nessa relação entre o homogêneo e o heterogêneo, que ganha uma potência incrível e que começa a chamar a atenção para o heterogêneo. Qual que é toda a dificuldade do livro? É que a gente teria que imaginar, então o fascismo está do lado do homogêneo, né, e nós aqui estamos do lado do erótico, da literatura, do lado do heterogêneo. Sinto muito, as coisas não são assim. Né? E o que nós estamos vivendo hoje no Brasil também não é tão simples assim. Né? É de fato, pelo fato do fascismo estar no campo do heterogêneo e articular relações muito complexas com o mundo homogêneo, que, para mim, esse artigo ganha uma força incomensurável, para usar os termos do Bataille. Né? Essa força disruptiva do fascismo, essa tentativa de ruptura com a ordem, ela é fundamental para que a gente compreenda o aspecto revolucionário. Né? Não é à toa que, desde o AI-1, na exposição de motivos do AI-1, a revolução, né, eles se colocam como uma revolução, é um ato revolucionário. Tem duas formas de ato revolucionário, pela força ou pela constituição de uma constituição, e eles falam, nós aqui estaremos, e constitui uma legalidade, e produz, a partir dali, uma forma de pensamento em que as forças heterogêneas elas são colocadas para funcionar dentro de um mundo absolutamente homogêneo. Né? Não é demais lembrar que a República, no Brasil, ela surge de um golpe militar, né, do senhor Marechal Deodoro. Às vezes a gente esquece, né, mas isso tudo faz muito sentido no contexto do texto do Bataille. Né? E é muito interessante ver de que maneira, o que vai para mim vai ser a novidade, eu acho que é aqui que eu gostaria muito de discutir com o Vladimir, de a gente conversar, é porque, de fato, o que o fascismo vai fazer é articular de uma maneira diferente e insuspeitada, trazendo dinâmicas extremamente profundas e arraigadas dos mecanismos mais conservadores dessa autoridade e desse modo de organização do poder, como ele se articula com esse mundo homogêneo. E aí me parece que tudo começa a ser muito interessante, porque a religião está no campo do heterogêneo, o mundo militar está no mundo heterogêneo. É na medida em que o fascismo articula esses dois universos, é que ele vai se tornar cada vez mais potente, mais capaz de absorver essas forças disruptivas, né, para recolocá-las dentro de uma estrutura que a gente poderia chamar de homogêneo. Quer dizer, mas esse homogêneo vai aparecer de uma outra maneira. E aí ele faz uma pequena passagem, que eu acho fundamental, quando ele vai dizer do dualismo crucial no heterogêneo.
E aí, então, a gente tinha esse baixo materialismo, infraestrutura, superestrutura, depois a gente vai ter o homogêneo e o heterogêneo, e depois a gente vai ter que, no campo do heterogêneo, ambos funcionando juntamente lá, você tem o puro e o impuro. E aqui é extremamente interessante, porque você tem, de um lado, essas formas miseráveis e subordinadas, né, do impuro, das excreções corpóreas, da decadência, da imundícia, e, por outro lado, você tem essa soberania impositiva, que vem do alto, de cima, a glória, os ideais abstratos. E ele mostra como essas coisas estão absolutamente imbricadas naquilo que a gente chama do fascismo. A gente não vai conseguir pensar o fascismo se a gente não pensar como é que ele opera a articulação entre essas duas instâncias. E isso, eu acho que ainda está, essa questão ainda está muito viva, muito viva. Eu acho que aqui o Vladimir talvez fale sobre isso, é toda a questão do paradoxo da soberania, mas eu vou pular essa parte e vou deixar para você, Vladimir. Que eu acho que seria super interessante a gente pensar aqui o que está em jogo. Eu acho que esse texto é fundamental para pensar outros dois textos decisivos nessa questão da soberania, que é o Homo Sacer, né, do Agamben, e o La Mise-en-Tente, né, o dissenso do Rancière, né, da parte dos que não têm parte, mas aí a gente deixa para um possível debate. Tudo bem até aqui? Tenho mais um tempinho? E aqui eu já caminho para a minha conclusão. Assim, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês? Primeiramente, é para esse caráter duplo, né, que constitui essa estrutura psicológica do fascismo. Né. Ali joga-se o soberano e o miserável, o algoz e a vítima, o privado e o público, o sagrado e o profano, o puro e o impuro. A gente está aqui no que ele vai falar muito da relação entre a crueldade e a idealização, em que você absorve a crueldade e produz, você vende uma idealização para absorver a crueldade, excluindo aquele que inclui exatamente como o soberano que fica fora, né, do movimento ao qual ele subordina os outros. É bem interessante e complexo esse movimento. Mas é assim que a coisa opera, porque esse caráter é duplo. Ele está sempre dentro e fora, de alguma maneira. Ele está sempre no baixo e no alto. Né? E é muito importante a gente perceber esse núcleo pivotante, porque, e esse é o ponto que eu gostaria de discutir com vocês, na mesma época, não é por acaso que o Sérgio Buarque de Holanda está desenvolvendo a noção de cordialidade no Brasil. Eu acho que um dos melhores modos de se pensar a cordialidade no Brasil é pensar ela a partir desse núcleo pivotante da heterogeneidade que constitui o gesto fascista e os perigos, né, de emergência de constituição de um Estado e da regulação dele com essa homogeneidade que a gente vê no Bataille. E eles são completamente contemporâneos. Não vou ter tempo de desenvolver isso. Se vocês tiverem curiosidade, tem um texto que eu escrevi que se chama O Núcleo Pivotante da Voz, né, onde eu articulo essas coisas. Também saiu naquela revista, no livro Modernismos, saiu No Cipó das Falações, onde é um texto onde eu recoloco o Sérgio Buarque de Holanda no modernismo a partir desse núcleo pivotante. A partir desse lugar que eu acho que é muito interessante, porque a gente acha que a cordialidade ela tem a ver com a gente ser bonzinho e ser muito receptivo, né? E a cordialidade ela tem a ver exatamente com esse pivoteamento ao bel prazer, né, da violência e da amorosidade. São esses dois movimentos que estão ali e funcionam juntos. Então, para mim, esse seria um ponto fundamental. Outro ponto fundamental, que eu acho que é para a gente pensar, que é o que ele vai chamar de uma heterogeneidade imperativa. E eu acho que isso seria muito importante, né? Essa soberania impositiva. Né? De novo, volta a mesma coisa. Quer dizer, o fascismo ele acolhe a heterogeneidade para reduzi-la. Isso que é interessante. É uma coisa muito parecida com o que o Reginaldo Prandi descreve, por exemplo, na maneira como algumas igrejas pentecostais absorvem as crendices populares, o folclore brasileiro, essa extrema espiritualidade popular brasileira, ela colhe aquilo para trazer para dentro de um ritual que devolve aquilo dentro de uma normatividade e de um contexto muito separado, em que aquilo é o inferno e que nós vamos chegar a Deus. Então, são movimentos muito visíveis desse espaço de acolhimento em que você transforma o sinal ao longo do processo em que você produz esse próprio acolhimento. O que é interessante, como você tem todos esses campos heterogêneos, o que vai acontecer com o fascismo? O que o fascismo faz é simplesmente criar uma espécie de alinhamento dos planetas.
se vocês quiserem pensar. A gente tem muitas camadas heterogêneas que a gente precisa aceitar. A sociedade é feita de camadas heterogêneas. O que o fascismo faz é aquilo que o Bataille vai chamar de concentração, de condensação. E é interessante, porque é quase uma crítica aqui ao processo metafórico do surrealismo, para falar que o problema crucial está na estrutura, na metonímia, portanto, na sintaxe. Isso que eu acho que é interessante aqui da gente pensar. Por quê? Porque toda a questão está em como você articula esses heterogêneos. Só que, se você pensar na religião, essa remissão dos heterogêneos ela sempre vai acabar em Deus. Se a gente pensar no exército, essa remissão vai acabar no chefe. Se a gente pensar na estrutura do Estado, essa remissão ela sempre vai acabar numa lei fundamental. Quer dizer, você nunca permite que a heterogeneidade seja efetivamente heterogênea. Ela sempre termina em algum ponto homogêneo, uma remissão última que garante a homogeneidade na própria heterogeneidade. O que o fascismo faria é simplesmente alinhar todas essas forças. Então, de novo, ele vai pegar essas forças heterogêneas, mas o modo de articulação entre os heterogêneos é homogêneo. Eu acho isso genial. Ele absorve o heterogêneo, mas o modo de articulação entre os heterogêneos ele está dado. A gente já sabe de antemão aonde se quer chegar. Né? E é claro que tudo isso amparado na grande força, né? Na homogeneidade máxima do capital. Então, eu assim já caminho, teria assim mais algumas coisinhas para falar, mas eu acho que o básico está nessa possibilidade da gente pensar, né, o que eu caminharia para o final. Não sei se tem tempo, acho que já agora diminuiu um pouquinho, né? Eu não sei quanto, eu estou tentando pensar aqui, é incomensurável, mas eu já quero. Eu quero ouvir o Vladimir, mas talvez seja interessante a gente começar a pensar um pouco como é que a gente pensa a partir daí, né? Como é que a gente pensa? Porque é evidente, quando o capitalismo se tornou pulsional, né, quando a velocidade de homogeneização das diferenças, né, nas redes sociais se transformou numa coisa quase cotidiana, né, em que o próprio dispêndio se tornou, né, um elemento fundamental do capitalismo, né? Como a gente pensa esse livro hoje? Né? É uma pergunta que eu me coloco. Né? Como pensar esse pulsional? E a minha aposta seria radicalizar o pulsional. Acho que a gente tem que ser mais pulsional ainda. Né? Só que é um pulsional no qual a gente precisa pensar essa relação não como uma possibilidade de totalização entre esses mundos heterogêneos, mas como uma necessidade de produção de conexões parciais entre esses mundos. É por isso que eu gosto tanto do título, acho que é produzir mundos, né? É produzir relações entre mundos. Né? É uma coisa que eu gostaria de discutir. Né? E me parece muito interessante, né, a gente pensar, radicalizar a forma, né, de relação entre esses campos heterogêneos. E eu não ia terminar assim a minha fala, né, mas, cara, durante todo esse período do bolsonarismo, que acho que já está acabando, espero, eu sempre me ficou uma questão: por que tanta preocupação com o modo de alfabetização das nossas crianças? Por que se tornou uma questão política fundamental, cara, você voltar à alfabetização fonética? Vocês sabem que o que ele quer é voltar, eu acho que vocês já não foram alfabetizados assim, mas é voltar para o vovô viu a uva, babebi bobu, né? Fazer as estruturas silábicas, né? E você voltar a estruturar e não permitir que as forças heterogêneas de configuração da linguagem, as questões políticas, sociais, as questões afetivas que estão ligadas no modo de aquisição da linguagem se coloquem em jogo. Ele quer que a linguagem se transforme em uma coisa técnica, em que você homogeneiza o corpo na carteira, a voz da professora, a letra que você, o fonema que você ouve, a letra que você escreve. Tudo direitinho dentro de um mesmo processo de homogeneização da relação entre heterogêneos. Mas quando a gente escreve, e todo mundo que lê literatura sabe disso, o corpo vai para um lugar,
O olho, sabe Deus para onde ele vai. O ouvido é só desejo, uma pulsão invocante, um desejo de ouvir, sabe lá o que vem, e uma história que vem. E a gente começa a reverberar, no campo da literatura, esse espaço de ressonância entre esses mundos heterogêneos. E é isso que eu chamava da erotização. É você reerotizar esse espaço. E qual não foi minha alegria ao receber esse livro? Que olhem a capa e vocês vejam que nada é por acaso, né? Não que a gente tenha conversado, né, Peter, mas, de fato, eu não conseguia parar de olhar. A capa desse livro é um alfabeto, feito pelo Valdomiro Mugrelise, chama-se Ilustração Alfabeto, em que ele vai pegar exatamente as letras e transformar em corpos eróticos, em traços, em possibilidades imaginárias, em que ele vai abrir a leitura desse livro para que outras pulsões, para que outras possibilidades, para que outros mundos se abram, exatamente no que seria a leitura mais tacanha e mais redutora da leitura, como se ela fosse a decodificação de um som. A leitura é qualquer coisa menos isso. A leitura, pelo contrário, ela é a potência de possibilidade de vida desses heterogêneos, dessas corporalidades, desses imaginários, desses modos completamente outros de produzir sintaxe entre as imagens, em que a imagem, a escuta, a letra e a voz, elas estão o tempo todo permeadas por uma dinâmica heterogênea extremamente produtiva, né? Então, eu acho que fiquei muito contente, né, assim, de ver essa capa, e acho que, com isso, eu termino. Ok, então, inicialmente, eu queria agradecer esse convite que me foi feito para vir até aqui, falar sobre esse texto tão importante para nós nesse momento. Também agradecer e expressar a minha felicidade de estar aqui com o Zular, com a Eliane, mesmo que seja virtualmente, e também, principalmente, estar aqui com vocês, exatamente nesse momento e por essa circunstância. Então, antes de qualquer coisa, eu só gostaria de, primeiro, parabenizar a editora N-1 por essa iniciativa, por ter lembrado desse texto, e lembrado desse texto neste momento, né? E nada disso é anódino, quer dizer, fazer esse lançamento em 2022 tem toda a sua significação, né? Eu lembraria que, na verdade, nesse exato momento, não só no Brasil, mas em várias outras partes do mundo, se discute de maneira constante e também polêmica, afinal de contas, a possibilidade de usar ou não o termo fascismo para descrever certas tendências que são cada vez mais fortes em nosso cenário social e político, né? E é claro que, nesse contexto, retomar textos como esse do Bataille fazem todo sentido. Porque eu começaria lembrando que esse texto do Bataille, ele, à sua maneira, colabora no interior de uma perspectiva que vai analisar o fascismo não como apenas um fenômeno histórico, mas também como um fenômeno estrutural, né? Eu acho que eu gostaria de começar um pouco daí, insistir que nessas duas maneiras de compreender o que nós estamos a dizer quando nós utilizamos o termo fascismo. Claro, a noção do fascismo histórico insistiria que, em última instância, esse termo ele diz respeito a certos movimentos totalitários nos anos 30, principalmente na Europa, em especial na Alemanha e na Itália, mas também é sempre bom lembrar que esse termo também vai dar conta de uma série de outros movimentos, entre eles o movimento brasileiro, entre eles o integralismo, que foi um movimento de massa, com mais de 1.200.000 membros nos anos 30. Mas, de toda forma, quer dizer, aqueles que defendem a noção do fascismo histórico insistiriam na inadequação de utilizar esse termo para tratar, digamos, do que poderia aparecer como os movimentos de tendências autoritárias, certo, na nossa vida contemporânea, atualmente, em 2022. Os contextos históricos seriam muito distintos, certo? O processo e os arranjos internos no interior dos discursos também seriam muito diferentes, então não haveria nenhum sentido em tentar utilizar esse termo para o nosso contexto atual, a não ser
um sentido meramente retórico, ou seja, algo muito mais vinculado aos embates políticos do que à precisão analítica. Ok, só que existem também aqueles que vão insistir que na existência do que nós poderíamos chamar de um fascismo estrutural. Esse fascismo estrutural diz respeito a uma espécie de latência no interior das democracias liberais. Uma tendência que pode a todo momento emergir novamente no interior mesmo do processo de decomposição dos acordos que são próprios às democracias liberais. E dentro desse contexto, dentro desse horizonte de compreensão de um fascismo estrutural, há um setor fundamental que é aqueles que vão insistir, mas ele é estrutural, porque o modo de constituição das individualidades nas nossas sociedades, certo? O modo de socialização, certo? Dessas individualidades, de constituição do desejo no interior das nossas sociedades, este modo ele está aberto a um certo tipo de regressão que nós poderíamos chamar de fascismo. Então, ou seja, a ideia por trás existe de fato uma espécie de estrutura psicológica do fascismo, sendo que toda a discussão é entender o que esse termo psicológico está fazendo neste contexto, o que ele está desempenhando, o que ele está exatamente descrevendo. E é claro, como já se foi lembrado aqui anteriormente, dizer, essa abordagem do Bataille, ela não é unicamente batailliana. A gente poderia lembrar, no mesmo ano, a coincidência enorme, certo? O trabalho do Reich, a psicologia do fascismo, certo? E a gente poderia lembrar de décadas de trabalho da Escola de Frankfurt, principalmente da primeira geração da Escola de Frankfurt, que vai insistir na existência do fascismo como um traço da personalidade, uma estrutura da personalidade. Então, isso significa o quê? Significa que, em larga medida, a maneira com que a individualidade moderna é constituída abre esta individualidade a possibilidade de regredir a uma espécie de formação terrorista, digamos de si, que está vinculado exatamente a uma espécie de personalidade autoritária. E essa personalidade autoritária ela é o esteio, o elemento fundamental para as emergências periódicas e contínuas do fascismo. Ele pode emergir, mas ele pode não emergir de forma hegemônica, como ele emergiu nos anos 30, onde ele se constitui, então, em um movimento de massa. Ele pode emergir em certos setores, em certas circunstâncias, pode emergir de maneira lateral, ou ele pode, de fato, recuperar a sua hegemonia, como não necessariamente da mesma forma, não necessariamente repetindo o que foi nos anos 30, mas, de uma certa maneira, recuperando alguns elementos que já estavam presentes na sua primeira emergência. E o que é importante lembrar, porque esse traço, por exemplo, leva alguém como o Reich a insistir nas estruturas de socialização, como um elemento fundamental para compreender de onde vinha esta adesão ao fascismo. Então ele vai falar, por exemplo, da família autoritária, da estrutura da família autoritária, através desse colapso da ordem patriarcal. É sempre bom lembrar, dizer, o patriarcado é algo que está, aquilo que nós entendemos sobre o patriarcado, é algo que está em colapso pelo menos há um século. Não um século, nós temos essa tópica clássica, que é a tópica clássica do declínio da autoridade paterna, que é a tópica clássica do declínio da ordem patriarcal. Isso está desde os anos 30, o Reich é um desses que vai insistir. Esta ordem, quando ela declina, ela fica mais violenta. Quando ela declina, ela precisa de uma espécie de complemento. Esse complemento precisa de um sistema de defesa cada vez mais forte, cada vez mais violento, cada vez mais narcísico, no sentido do sistema de defesa de um eu que se apresenta como brutalmente frágil. Esse tópico da família autoritária aparece também nos estudos dos anos 30, certo? Dos frankfurtianos, sobre estudos sobre a autoridade à família, certo? Que, à sua maneira, tratam mais ou menos do mesmo diagnóstico. O Reich ainda vai falar, por exemplo, do sistema de repressão pulsional,
né? E como toda a questão de uma sexualidade que ela é submetida a um processo brutal de repressão, então é um elemento importante para entender, afinal de contas, essa formação psicológica que vai ser um dos esteios do fascismo. E, claro, há um contexto histórico para isso, é sempre bom lembrar, quer dizer, esse tipo de repressão pulsional, ele não é uma repressão vinculada à tradição, não é uma repressão vinculada aos processos tradicionais, certo? Como se fosse uma espécie de arcaísmo. Não, ela é recuperada. Ela é recuperada num momento exatamente em que sexo se transforma em política no sentido mais forte do termo. Por exemplo, só um parêntese, os nazistas eles falavam muito claramente que os bolcheviques, bolchevistas eles queriam destruir a família. Vejam só vocês como esse discurso já tem uma certa rodagem, né? Então, daí porque eles vão criar, por exemplo, dois termos fundamentais. O primeiro era o bolchevismo cultural, né, que vai dar no nosso marxismo cultural, e o outro era o bolchevismo sexual, que a gente ainda vai ouvir falar dele, né, em algum momento, né, muito rapidamente, né? Mas qual que era a questão interessante dentro desse processo, só para fechar o parêntese, é que quando, por exemplo, os nazistas falavam, os bolchevistas eles querem destruir a família, eles tinham razão, era verdade. Era absolutamente verdadeiro, né? De 1917 até 2027, com a elaboração dos novos estatutos jurídicos sobre a família e sobre as relações de gênero, entre outras coisas, certo? Você tem o Estatuto de 1918, depois um outro em 26, certo? Você vai criar um novo quadro jurídico completamente único à época, completamente singular, a respeito de igualdade de gênero, a respeito de reformulações da estrutura da família. Por exemplo, haviam discussões na Duma onde se falava abertamente a família é uma instituição que já não tem mais lugar, porque ela é uma instituição, em última instância, vinculada ao modo de produção. Esse modo de produção já não tem mais lugar, então, de fato, toda essa estrutura jurídica ela é uma estrutura provisória para, de uma certa maneira, preparar a sociedade para uma situação na qual as relações de amor e de afeto não necessariamente passam pelos vínculos familiares, né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma das discussões era que, bem, se as relações entre pais é uma relação de amor, pais e filhos é uma relação de amor, não há nenhuma razão da mulher, por exemplo, da mãe ser obrigada a ficar com o filho a vida toda. Certo? Quer dizer, tem momentos que ela não quer ficar, então, e vira uma relação de obrigação. Então, por que não assumir que ela pode deixar o filho ao cuidado de alguma instituição estatal e ela pega o filho quando ela quiser? Então, ou seja, as relações elas ficam relações exclusivas de amor. Tudo isso só para dizer, você percebe, essas discussões, que inclusive vão dar no Reich, elas têm um lastro histórico, material muito claro. De fato, esses processos estavam no horizonte das transformações sociais. É nesse contexto que um texto como o texto do Bataille aparece. É nesse contexto que a gente vai encontrar, então, uma reflexão como essa do Bataille. Só que aí vem a questão que me parece absolutamente interessante deste texto, que faz desse texto um texto tão singular e tão atual, né? Bataille compreende muito claramente, né, que o fascismo não é um processo estritamente reacionário. Ele não é simplesmente uma regressão. Ele é um processo revolucionário. Ele mobiliza toda uma espécie de expectativa social, de transformações sociais, e ele dá uma resposta para isso. Certo? Então, daí essa ideia de que não é possível entender o fascismo sem a sua dimensão revolucionária, né? A sua dimensão de ruptura. Ele integra um discurso de ruptura. E a questão toda do Bataille é entender que modalidade de discurso é essa e como é possível um tipo de integração como essa do fascismo. E aí vem a sua interpretação do fenômeno. E é interessante porque alguém pode pegar o livro e se perguntar, mas que coisa engraçada, de psicologia aqui não tem nada, né? Raramente você tem uma outra colocação, mas ele não trabalha o problema das estruturas da família, não trabalha as discussões sobre os processos de socialização, ele não trabalha as discussões sobre os processos de individuação, ele não trabalha a maneira com que você vai instaurando, certo, uma espécie de vida psíquica através da interiorização e da identificação de processos que podem ter uma forte pressão autoritária. Nada disso que cria um pouco o espaço clássico das discussões sobre a psicologia, ou sobre as estruturas psíquicas,
certo? Da personalidade autoritária ou das sociedades autoritárias, nada disso está no texto. Comparem, por exemplo, esse texto com o texto do Adorno, por exemplo, sobre a estrutura psicológica do fascismo, né, nos anos 50. E a gente, baseado no texto do Freud, Psicologia de Massas do Fascismo, Psicologia de Massas e Análise do Eu. Né? A gente vê como, a princípio, você pode perguntar, mas o que tem de psicologia nisso? Por que esse termo está aqui? E a coisa interessante, ele está aqui porque há um termo, há uma lógica, há um processo que é a chave da compreensão do Bataille em relação ao fascismo. Este processo vai posteriormente ter uma história no campo das reflexões sobre a vida psíquica. Ele não está enunciado, mas ele está claramente pressuposto. E é um termo que ele, Bataille, traz para a discussão do campo social, que é a ideia de gozo. Que é o elemento central, eu diria, da leitura que o Bataille propõe. Né? Embora o termo não esteja aqui. Mas para quem conhece os textos do Bataille, isso é muito evidente. Vai falar, é impossível compreender o fascismo se você não se perguntar sobre a forma de gozo que ele realiza, sobre a forma de gozo que ele autoriza. Certo? E aí é muito interessante, porque, ou seja, mais do que uma estrutura do desejo, mais do que uma estrutura fascista do desejo, então o Bataille está trazendo a ideia de que é uma estrutura fascista do gozo. Certo? E toda a questão é entender como que é possível que um elemento que, no caso do Bataille, aparece como um horizonte, um fundamento do horizonte da crítica social, se transforma ou é apropriado por uma lógica totalitária própria ao fascismo. Por que eu posso dizer que o gozo é algo que aparece como fundamento da crítica social do Bataille? Isso já aparece rapidamente no texto que vocês têm acesso agora, graças a essa bela edição da N-1. Primeira coisa, o Bataille insiste, o Bataille está no interior de uma certa forma de crítica social, de crítica do capitalismo, onde essa crítica do capitalismo está radicalmente vinculada a uma crítica da sociedade do trabalho. Ou seja, é através da tópica do trabalho que o Bataille organiza a sua crítica social. Ele insiste, nossas sociedades são sociedades organizadas pelo trabalho, por um trabalho que é simplesmente um processo que é sujeito a um processo de autovalorização do valor, é um processo sujeito a um processo de produção de mercadorias, é um trabalho onde ele é totalmente articulado através dos seus tempos e movimentos a partir de uma racionalidade econômica utilitária, né? E daí porque o Roberto lembrou da importância da noção de dispensa nesse contexto, ou seja, a importância da noção de uma atividade que não está vinculada ao caráter utilitário do trabalho, mas ele está vinculado a outros processos de interação social. A dádiva é um deles, certo? O dispêndio como elemento fundamental de organização do prestígio, né? Como é um termo que ele traz do Kojève, é um outro, certo? Então, ou seja, há toda uma reorganização da crítica social a partir do caráter disciplinar do trabalho. Da maneira como a estrutura do trabalho impõe uma forma de alienação do sujeito, do objeto, do mundo, certo? E é exatamente este processo que é o objeto fundamental da crítica batailliana. Certo? E contra isto, Bataille mobiliza a ideia de gozo. Um gozo que está em dimensões sociais que são expulsas do capitalismo. Por isso ele vai falar, o capitalismo desconhece dois fatos sociais totais, que é o sagrado e o erotismo. Porque nessa dimensão não há nenhuma forma de organização da atividade a partir do processo de extração do valor. Né? Não há nenhuma organização da atividade a partir dessa lógica que, de uma certa maneira, reorganiza o trabalho vivo numa espécie de trabalho abstrato. Né? Não tem a sujeição da ação à abstração do valor. Né? Então, e aí vem um dado interessante. Bem, por isso que ele utiliza esse termo, que o Roberto também lembrou, de uma sociedade marcada por um processo de homogeneização. Quer dizer, homogeneidade é a maneira que o Bataille tem de integrar uma tópica marxista clássica, que é a tópica da reificação social. É a maneira que ele tem de insistir, falar, mas homogeneização por quê? Porque dentro desse processo, não há nada que seja possível que dê espaço à heterogeneidade do gozo. Quer dizer, o tipo de prazer
que essas sociedades são marcadas pela lógica utilitária. Essa lógica utilitária, bem, se vocês fazem economia, inclusive, a gente aprende exatamente essa lógica do sujeito maximizador de interesse. Essa maximização de interesse que está vinculada, entre outras coisas, a uma tópica clássica da filosofia utilitarista, né? Você pode encontrar no Bentham, né? que é a ideia da maximização do prazer e o afastamento do desprazer. Né? E, diga-se de passagem, esse é um dos elementos mais interessantes da metapsicologia freudiana, é o ponto muito claro onde você tem uma lógica não utilitarista a guiar o comportamento humano. O Freud, leitor, né, do Stuart Mill, tradutor do Stuart Mill, descobre um ponto onde não é possível mais pensar a racionalidade da ação humana através da maximização do prazer e do afastamento do desprazer. Essa é a função da pulsão de morte. Né? É quebrar essa lógica. Bem, tudo isso, o Bataille é sensível a todo esse horizonte. Só que o que ele vai dizer, mas o que é interessante é que o desconforto, o mal-estar, a procura de sair dessa dimensão homogênea, deste processo de reificação, desse processo de sujeição a uma abstração, certo? Tem dois caminhos. Né? E o fato daí essa ideia, o que é heterogêneo tem dois caminhos possíveis. E esses dois caminhos, eles podem não apenas se dividir, mas eles podem se anular. Um pode ir contra o outro. Né? Então, aí vem um pouco essa ideia. Essa experiência de um gozo que não se submete ao cálculo utilitarista do prazer e que funda a nossa sociedade, essa experiência ela pode ter dois destinos. E o fascismo entendeu isso. Então, o fascismo integra um destino. Né? Então, mais uma vez, o fascismo, isso é importante lembrar, o fascismo não é um discurso da repressão. Ele não é um discurso repressivo. E não é um discurso da repressão sexual. Nada disso vai entender. Afinal de contas, por que o seu fascismo fala tanto em sexualidade? É porque ele quer impor uma forma. Quer organizar uma forma. Né, e afastar uma outra. Por que ele vai afastar uma outra? Porque a experiência, a ideia do Bataille é mais ou menos essa, a experiência que se pode ter nesta outra forma de heterogeneidade, ela tem consequências não só individuais, não só subjetivas, não só ligadas à experiência do sujeito, ela tem consequências sociais profundas. Sujeitos que têm esta forma de experiência no contato à matéria, no contato ao corpo, no contato ao outro, certo? Não podem, em hipótese alguma, serem sensíveis, no sentido mais forte do termo, ou seja, sensibilizados por um tipo de discurso como o fascismo. Né? É muito interessante, só fazer um pequeno parêntese, por exemplo, Freud, num texto Por que a Guerra, mais ou menos na mesma época, num dado momento, ele se pergunta a questão, mas por que tem pessoas que têm uma aversão orgânica ao que pode significar a guerra? Né? Que tipo de é interessante porque essa aversão não está vinculada simplesmente a um julgamento, a dimensão do julgamento, ela está vinculada à dimensão da sensibilidade. Uma questão que aparece em vários outros autores. Num dado momento, o Adorno faz esse tipo de colocação. Por que tem algumas pessoas que têm uma aversão orgânica à tortura? Ao corpo torturável, à presença do corpo torturado. Isso não, ele inclusive fala, nesses casos, ter esse tipo de perspectiva por um julgamento já é imoral. Né? Porque a rejeição, a aversão da sensibilidade à situação, ela já é a integração bem-sucedida de um julgamento. Ela é a expressão da integração bem-sucedida de um julgamento. De uma certa forma, e esse é um dado que me parece bastante interessante no termo desse contexto, dizer, o Bataille ele desenvolve essa reflexão para falar, veja, mas é claro, quem tem essa experiência da heterogeneidade nunca vai ter a sensibilidade, porque não é uma questão de argumento, não é uma questão de argumentação, ninguém argumenta, ninguém assume uma postura fascista por uma questão de argumentação, ou ninguém consegue sair dessa posição por um argumento. Tentem fazer em casa. Vocês podem, façam em casa. Né? Argumentem, faz uma lógica de argumentação e vão ver qual é o resultado. Por quê? Porque você tem uma adesão sensível a uma forma de vida. É outra coisa, completamente diferente. E o processo passa por uma outra dinâmica. Então, ele fala isso exatamente para insistir em qual ponto? Para dizer, bem, peguem a experiência do sagrado e do erotismo para o Bataille. A experiência do sagrado, Bataille parte dessa ideia do Durkheim, que o sagrado é o heterogêneo por definição, porque ele é completamente heterogêneo ao mundo profano.
né? Só que ele articula de uma outra forma, ao trazer a ideia do erotismo, ele fala, mas por que o erotismo está nessa mesma posição? Porque o erotismo é a dimensão de uma espécie de fusionalidade, né, que é contrária à própria essa forma de organização da experiência, das sensações, dos prazeres, que é própria a um eu. Então, esta fusionalidade, ela abre a experiência social a uma dimensão de formas em contínua mutação, em contínuo contágio, em contínuo hibridismo, sabe? Em contínua promiscuidade. A ideia da promiscuidade é fundamental para o Bataille nesse sentido. Mas promiscuidade é quase um dispositivo de organização social. Por que um dispositivo de organização social? Porque significa as formas em contínuo movimento, né? Em contínua desestabilização, né? Ou seja, o não se estabilizar de uma forma definida, um abrir-se aí é o Bataille leitor do Nietzsche, né? Abrir-se a um jogo de forças que eu não controlo, né? Esse jogo de forças que eu não controlo, ele tem na dimensão do erotismo uma expressão fundamental. E sociedades como as sociedades capitalistas desconhecem radicalmente esse erotismo. Elas podem falar de sexo, bem, muito antes do Foucault falar, as sociedades falam muito de sexo, mas elas perderam toda a dimensão de uma arte, né? Bataille já insistia, né, à sua maneira, de uma maneira diferente, né? Fala, de fato, essas sociedades elas tentam submeter a experiência, que seria a experiência do erotismo, a um certo discurso, como, por exemplo, o discurso da sexologia, quando ele faz uma crítica no livro sobre erotismo, ele vai fazer uma crítica a quem tem já algumas décadas de vida, talvez lembre do relatório Kinsey, né? Esse relatório Kinsey, que era o primeiro grande estudo de sexologia que foram feitos nos Estados Unidos, comportamento sexual dos norte-americanos. Então, o relatório tinha, por exemplo, entre outras coisas, uma espécie de escala de macheza, não pode ser, né? Assim, de 0 a 6, né? Quer dizer, o mais heterossexual e menos heterossexual, né? Então, isso era só uma das estruturas, né? E é muito interessante a maneira como o Bataille vai criticar, dizendo, mas do que ele está falando? De que objeto é esse? Sabe, que você julga que você pode descrever com classificação, com mensuração, certo? Com quantificação, com cálculo. Isso não é a experiência sexual, é outra coisa, completamente distinta, né? Ou seja, é a sujeição de uma lógica que vem da lógica do trabalho no interior da experiência da sexualidade, né? Então, tudo isso para dizer, se isto de fato é o caso, a aposta que o Bataille, eu terminaria um pouco por aqui, para a gente poder ter um tempo de debate, a aposta que o Bataille vai fazer é dizendo a heterogeneidade, que é absorvida pelo fascismo, por isso essa ideia de uma heterogeneidade que vai para o alto, ela é uma espécie de transcendência, de força transcendente, que à sua maneira, inclusive, massacra tudo aquilo que ainda está sujeitado a uma espécie de sociedade vinculada à reprodução material do trabalho, reprodução material da vida ordinária. Então, essa excepcionalidade do poder fascista, e essa espécie de fascínio, de identificação com esta figura de excepcionalidade, que, de passagem, não pode nem ser totalmente excepcional, ela ainda tem que ter alguma marca que é própria, certo, daqueles com os quais ele se identifica, né? Daí essa duplicidade, né? Entre uma figura que, ao mesmo tempo, é a marca da onipotência, do inalcançável, daquele que consegue falar tudo aquilo que a gente nunca conseguiu falar, aquele que consegue expressar toda a raiva que a gente nunca conseguiu expressar, aquele que parece ter uma liberdade absoluta, pode falar qualquer coisa, não tem nenhuma consequência, mas ele precisa também ter um traço que o vincula narcisicamente, certo, as pessoas com as quais que se identificam com ele. Então, daí essa ideia de que essa oscilação, todo momento, figuras da força máxima e de uma fraqueza. A fraqueza de quem diz, não, mas eu sou como você, eu sou igual a você, né? O Adorno tinha uma colocação muito boa, né? Que era uma mistura de King Kong e barbeiro de subúrbio, né? Ou você pode colocar uma mistura de palhaço e comandante das Forças Armadas, né? O palhaço coronel, alguma coisa assim, né? Que vai dar mais ou menos o resultado vai dar mais ou menos o mesmo, né? Então, esse é um lado. Você fala, você tem essa figura, ela é a figura que expressa o descontentamento social com a ordem. E isso que é a coisa mais interessante. O descontentamento com a ordem se torna
em um elemento de consolidação de uma ordem ainda mais brutal. Né? Só que ele fala, contra isso só tem uma coisa, é recuperar a heteronomia por baixo. Né? Ou seja, de todas aquelas figuras que parecem tão aquém da forma, que estão aquém ainda do que é formado, aquém do que está estabilizado, aquém do que está determinado e definido. Daí, por exemplo, esse chamado às potências do informe, né, que depois vai ser recuperado dentro de uma chave estética pela Rosalind Krauss e companhia, né, achado das potências do informe, achado desse baixo materialismo, como lembra o Roberto, certo? Que é uma contribuição muito importante, ou seja, dentro da teoria política do Bataille, o materialismo do Bataille é quase uma espécie de não é o materialismo marxista, isso é claro. Né? O marxismo é um materialismo sem matéria. O materialismo marxista é um materialismo do movimento, é outra coisa. Né? Ou seja, você vai perguntar que tipo de matéria. Quer dizer, quando Marx vai falar das relações materiais, ele fala de um processo de movimentos. Ou seja, a ideia mesma de processo é muito clara nesse sentido. Né? Quer dizer, é um processo vinculado a certas dinâmicas de contradições sociais, e a produção com essas contradições sociais elas vão encarnando em certas dinâmicas materiais de formas sociais de produção, certo? E criando processos próprios à história e coisas dessa natureza. O caso do Bataille é completamente diferente. É o materialismo no sentido mesmo de uma espécie de uma potência de uma matéria ainda não formada. Né? E essa espécie de uma potência de uma matéria não formada que ela aparece no interior das experiências sociais. Quer dizer, de uma certa forma, quando décadas depois alguém como Merleau-Ponty vai falar do anonimato inato de mim mesmo, que era a própria ideia de carne, isso recupera algo dessa ideia de materialismo. E o que é interessante, o Bataille insistir, uma sociedade que expulsa isso, que expulsa essa experiência, que expulsa essa dimensão de imbricação, essa dimensão de confusão, essa confusão entre as figuras, entre os sujeitos, entre as divisões, a confusão de sujeito e objeto, certo? A confusão entre a razão e a sensibilidade, uma sociedade que expulsa isso de uma maneira absolutamente, digamos, obsessiva, é uma sociedade que organiza radicalmente a sua forma de reprodução social sobre uma dinâmica autoritária. Então, daí porque, e aí eu terminaria um pouco por aqui, a psicologia nesse sentido, esta dimensão do gozo, essa dimensão de um tipo de gozo que não está vinculado à transcendência da purificação em relação às formas gastas por um processo de reprodução social, mas ela está vinculado à recuperação daquilo que é expulso como anterior às formas de determinação, né? Ou seja, aquilo que recupera a informidade, a indeterminação, aí vem todo o horizonte batailliano, né? E a obscenidade, todas essas figuras que o Bataille se importa nos corpos que estão entre um estado e outro, né? Esses limiares, que são os elementos importantes para o Bataille descrever, inclusive no ponto de vista literário, né, onde ele vai explorar. Dizer, tudo isso tem uma função, tudo isso cria uma outra sensibilidade. Cria uma outra sensibilidade que é uma forma de engajamento político fundamental. Né? Então, daí essa ideia, termino um pouco por aqui, certo, de que a melhor maneira de se contrapor ao fascismo, segundo o Bataille, é através do erotismo. Através dessa potência que é própria à experiência do erotismo, né, que é tão desconhecida dentro das nossas sociedades capitalistas ou das suas figuras totalitárias, certo, mas que pulsa ainda nos sujeitos como uma espécie de nostalgia por um processo que pode a todo momento remontar, mas remontar agora dentro de uma outra dinâmica com uma outra força política. Era isso. Muito obrigado. Eu vou propor que tenhamos 3 perguntas ao todo, e para dar tempo de a gente fazer um encerramento até daqui 15, 20 minutos. Pode ser? Quem quiser perguntar, vem aqui ao microfone. Boa noite a todas as pessoas que estão presentes. Obrigado pelas falas, acho que foram bem instigantes.
Vocês falam, a Eliane também, infelizmente, não está aqui presente, vocês falaram sobre o contexto histórico, sobre o imaginário, de alguma maneira, como que ele é mobilizado e as possibilidades. E da onde eu venho, na minha formação, atualmente tenho me dedicado muito a pensar sobre os movimentos anarquistas e, de alguma forma, o anarquismo naquele contexto histórico de ascensão do fascismo na Espanha, em particular, com o Franco, a tentativa de golpe, com a revolução que acontece, depois com a vitória franquista, se construiu um imaginário político naquela década de 30, que foi quando o professor Roberto falou sobre a questão dos textos políticos do Bataille, e estava construindo um imaginário que desviava de muitas formas dessa perspectiva, tanto estatal, como eu pude ver no índice do livro, como vocês comentaram, da ideia de Estado, como também da crítica ao capitalismo, da forma de reprodução econômica da vida, como foi reconstruído na Andaluzia e na Catalunha naquele contexto. Queria saber, primeira coisa, se o Bataille, de alguma forma, comentou sobre a Revolução Espanhola, não só sobre a Guerra Civil, mas sobre a Revolução, sobre essas possibilidades de reconstrução afetivas, familiares, políticas, econômicas que estavam colocadas ali, e também, a partir desse diálogo, como vocês veem essa possibilidade de intersecção entre as ideias do Bataille e as ideias anarquistas, não só contemporaneamente, mas talvez se conhecerem um pouco, naquele contexto histórico que eu acho que a Margaret Hago, que é uma amiga da Eliane Robert de Moraes, trabalhou bastante as mulheres livres, enfim, tinha uma possibilidade de horizontes políticos que fugiam à norma estatal e, com certeza, à norma capitalista. Então, a pergunta é muito ampla, 15 minutos não seria possível, mas se puderem pincelar um pouco, eu ficaria muito agradecido. Sou Adriano, desculpa, não me apresentei. Não, só uma coisa, porque assim, eu estava vendo, eu tenho 10 minutos, então não sei se de repente a gente junto, eu posso responder uma e depois ir embora. Talvez a gente pudesse fazer as 3 perguntas e aí vocês... Isso? Ou se quiser eu respondo, mas acho que eu só vou conseguir ficar mais... Você tem que sair em 10 minutos. Então, é o que a gente está... Então, vamos pensar assim, mais uma pergunta e vocês encerram. Pode ser? Vamos lá. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos professores, obrigado. Meu nome é Renato. Eu tenho, se possível, uma pergunta breve para o Vladimir e para o Roberto. Para o Roberto, primeiramente, assim, pensando nessa coisa entre o homogêneo e o heterogêneo, o que me veio à mente é assim, pensando exclusivamente essas igrejas neopentecostais, como que é possível a manifestação quase de um resgate de uma certa anarquia da linguagem, aonde você tem no neopentecostalismo uma espécie de glossolalia do Halabili Shalabasa Galabiri Sharanás, e como que isso, desse Deus místico, enigmático, ele se torna tirânico do ponto de vista valorativo da moral, ou seja, a ponto de exigir uma arma em nome deste mesmo sagrado, desse Deus ao mesmo tempo de abertura da glossolalia e, ao mesmo tempo, tirânico na linguagem, do ponto de vista do valor moral, de ditar regras. Como que isso é possível? Quer dizer, que dispositivo é esse que faz com que essas contradições... Enfim, para mim é um enigma, que Deus é esse. Para o Vladimir, venho aqui trazer um autor que eu conheço, a sua trajetória, o estado suicidário, enfim, foda. É possível fazer pontos de contato, se é que eles existem, se é que, enfim, historicamente ou estruturalmente, pensar excesso, gastura, dispêndio, transbordamento, soberania e a sua exacerbação. Faz-se possível pensar estas modalidades de experiência na vida com o caráter destrutivo do Walter Benjamin? E se sim, como? Se isso é possível, se essas intersecções são possíveis, ou a destrutividade fascista é a tal da necrofilia de Hitler, trabalhada lá pelo Erich Fromm. Obrigado e desculpa o tempo. Vou pegar então as 2 perguntas. Primeiro a pergunta sobre o anarquismo. Eu posso estar errado, eu não sei, Roberto, mas eu não consigo lembrar, de fato, de nenhum texto que o Bataille comente a Guerra Civil Espanhola, né? O que não deixa de ser alguma coisa bastante sintomática mesmo, porque é um fato histórico fundamental dos anos 30. Né? Vou até depois fazer uma pesquisa, mas se alguém lembrar de alguma coisa, mas eu, de fato, não consigo lembrar.
né? Agora, a posição, historicamente, a posição do Bataille, ela está muito mais vinculada a um certo comunismo heterodoxo, ao mínimo que se pode dizer, né, do que ao anarquismo, nesse caso, né? Haja vista a maneira como ele vai falar sobre plano Marshall, sobre o processo de industrialização soviética, né, e a maneira, digamos assim, positiva, né, como ele fala nesse sentido, né? Então, acho que isso tem muito a ver com, digamos assim, com as forças políticas da época, eu acho. Agora, sobre uma espécie de recuperação contemporânea, me parece bem, um leitor importante do Bataille no debate contemporâneo, que é o Agamben, né, que ele desenvolve um pouco essa ideia da anarquia como anarquia, como ausência de forma, lembrando em vários aspectos, eu diria, algo que está no Bataille sobre essas figuras do baixo materialismo, né? Agora, mais uma vez, quer dizer, isso seria um tipo de leitura, digamos, de apropriação contemporânea, eu acho, né? Que não, claro que não é absolutamente possível, mas seria importante lembrar desta mediação nesse caso, né? Já sobre a questão do caráter destrutivo, eu teria duas questões, dois pontos a levantar, né? O primeiro deles é o seguinte: nós conhecemos atualmente, inclusive, de uma maneira muito, muito contínua, o uso de certos termos que vêm de um certo vocabulário psicológico para falar das estruturas do fascismo. E um deles é o clássico pulsão de morte, né? Então, seja o instinto de destruição, próprio fascismo. E o uso da pulsão de morte é algo... Eu ia escrever sobre isso, mas eu ainda vou escrever, né? Porque, para mim, me é muito singular a maneira como se usa, né? Por exemplo, em qualquer situação onde você não sabe, afinal de contas, ou não quer saber, ou faz questão de não descrever, certo, as dinâmicas sociais da violência, a ideia de pulsão de morte aparece. Então, se tem um ataque terrorista, bem, é claro, é a pulsão de morte que é responsável pelo ataque terrorista, né? Se houve alguma coisa, bem, está lá, você tem uma indiferença social profunda, certo? A morte do outro, como a gente viu no caso da pandemia, não, é a pulsão de morte que está trabalhando. A pulsão de morte ela faz um papel teológico dentro do campo, não sei se vocês já perceberam, dentro da discussão política, né? Agora, eu insistiria que ela funciona quase como uma espécie de emplastro de Brás Cubas, ela entra em todo lugar, né? Exatamente porque ela não tem força explanatória nenhuma. Eu diria, se a gente quiser ser freudiano no sentido estrito do termo, é sempre bom lembrar, a pulsão de morte no Freud, ela não vem só das neuroses, da reflexão sobre as neuroses de guerra depois da Primeira Guerra Mundial, coisas que alguns lembram a todo momento. Ela vem também, ela tem outra matriz, ela tem uma matriz estética, ela tem a matriz na ideia de Unheimlich, né? Ela tem uma matriz dentro de um... Ela, mesmo no texto do Freud, para o princípio do prazer, bem, ela aparece também sob a forma do jogo. Ela é o jogo do Fordá, né? Ela é o que permite o desenvolvimento do jogo, né? A partir do processo de repetição. Então, ou seja, tudo isso para dizer, estritamente de maneira freudianamente falando, o uso político da noção de pulsão de morte, nesse contexto, é absolutamente inadequado. Totalmente inadequado. Agora, eu insistiria, aí vem outro ponto. Não foram poucos os que perceberam a presença de uma espécie de desejo de destruição e catástrofe, que é o horizonte, que aparece como horizonte do fascismo. Por exemplo, a ideia do Estado suicidário, que foi desenvolvida pelo Paul Virilio, né, vinha um pouco disso. Ele insistia num telegrama que eu nunca achei. Eu procurei, nunca achei. Então, eu confio nele que esse telegrama existe, porque senão vou perder uma série de textos, né? O telegrama 47, né? Mas aparece na biografia do Espia, acho que foi de lá que ele tirou, né? Onde o Hitler teria exigido do exército alemão que o exército alemão destruísse toda a infraestrutura da Alemanha, jogasse a Alemanha na Idade Média de novo, né? Então, e ele desenvolve isso e fala, não, mas no fundo, se você pegar o discurso fascista, isso sempre teve esse horizonte da catástrofe iminente, né? Assim, do jogo como uma situação onde o autossacrifício é o elemento constituinte. Eu acabei de ver que saiu um livro do sujeito que era embaixador dos Estados Unidos na Alemanha nazista à época, foi traduzido aqui no Brasil, onde ele pega... Ele analisa nas escolas como esse discurso da preparação para o sacrifício
Era um elemento absolutamente central dentro do processo de formação. Agora, mas a questão interessante é por que essa dinâmica do autossacrifício ela é tão fundamental dentro de um discurso que era um discurso, tudo bem, pode parecer o mais terrível falar isso, pró-vida. Pró-vida, né? Porque o discurso nazista tinha isso. Não, é importante recolocar biologicamente a vida no seu fortalecimento. É um discurso da vida, da defesa da biologia aplicada à política, né? O Espósito desenvolve isso de maneira muito, muito boa, né? É o discurso da imunização, do corpo que precisa ser imunizado. Como esse corpo que precisa ser imunizado a todo momento começa a se matar, né? E a ideia central é que, bem, você tem um processo onde você tem um nível de contradição tal dentro da sociedade que a contradição só se resolve através da guerra. A guerra é o único elemento que unifica todo. Você lembra do Neumann falando? Bem, você não tem um Estado nazista no sentido clássico do termo. Você tem um carnaval, você tem pelo menos 4 instâncias que decidem. Você tem um partido, você tem a grande indústria, você tem as Forças Armadas com a sua formação prussiana, você tem a burocracia estatal. Não? Quer dizer, como é que você junta tudo isso? A guerra. A guerra permite a junção, porque cada um precisa do outro, e cada um se realiza através do outro. Só que essa guerra não pode terminar. Se ela terminar, o Estado para. Entendeu? Aí não tem, o Estado vai ter que o Estado às vezes vai ter que se dar conta das suas próprias contradições. Então a guerra tem que ser interminável. Como é que você organiza uma sociedade para suportar uma guerra interminável? Você vai precisar de fato desenvolver essa figura do sacrifício necessário a todo momento, certo? E nisso você cria uma dinâmica, que é a dinâmica que vai até a autodestruição da própria sociedade, né? Então eu diria, você não precisa da pulsão de morte para explicar nada disso, né? E acho que seria um elemento salutar, né, nesse momento, né? Não psicologizar de maneira excessiva o que não precisa de psicologia para ser explicado, né? Bem, eu vou precisar sair. Eu vou, então, primeiro agradecer muitíssimo a presença do Vladimir. A gente vai liberá-lo e logo em seguida a gente vai ter a explanação do Roberto. Vladimir, grazie. Eu acho que aqui tem um ponto, eu só estou preocupado aqui um pouco com o horário. 10 minutinhos. Podemos... Não, aqui está tranquilo, acho que eu tinha para falar, eu já falei. Realmente aí a questão de responder para o Adriano e para o Renato, que eu fico muito contente de tê-los ouvido, porque de fato vocês tocaram em 2 pontos, né? Que estavam aqui de alguma maneira em debate, acho que até pelas 3 diferentes explanações, né? Muito rico, né? Ouvir 3 modos muito diferentes, né, de pegar o mesmo texto. Obviamente que quando eu ouço, né, a questão da anarquia, né, de um lado, e quando eu ouço essa anarquia da linguagem, da glossolalia, né, obviamente que eu junto as 2 coisas, né? E obviamente que eu penso na capa, penso no final da minha fala, e bom, vocês já entenderam um pouco por onde eu caminharia, né? O que me parece que eu gostaria de insistir, né, nessa leitura dessa heterogeneidade, porque quando você tem esses campos heterogêneos, quando você tem a destruição, quando você tem a morte, quando você tem o sacrifício, quando você tem todas essas dimensões extremamente humanas, demasiado humanas, né, que estão articulando a experiência de vida, né, é importante entender para o Bataille que você não tem uma oposição entre vida e morte, porque é isso que ele está fazendo, né? Também esses são campos heterogêneos entrelaçados, né? Eu lembro muito de um livro que eu adoro, do Ameizan. É um livro que trabalha sobre a apoptose, que é um princípio de destruição das células que é absolutamente estrutural da vida. E ele explica coisas assim, tipo, como é que se formam os seus dedos, né? Tem um monte de células aqui que estão ligadas, e para que os dedos se separem, o que o corpo faz é destruir as células que estão entre esse que estava junto, né? Então a morte ela tece a vida, né? Para o Bataille isso é muito tranquilo. É que assusta um pouco quando você vê que essa necrofilia ela atravessa 2 vetores, né? Um de uma aceitação mais profunda que a gente pode imaginar, né? Do que há de mais baixo e de mais corpóreo, né? E de mais dispendioso, isso que já não tem mais, já não vai servir para mais nada, né? Que é a morte.
né, de um lado, e outra coisa é a exaltação ideológica, né, idealista. Porque o que vai estar em jogo aqui é uma questão, o inimigo aqui é o idealismo. Seja no marxismo, seja no surrealismo. É muito interessante. Evitar, fazer com que esse jogo da morte ele volte, né, para a sua estrutura, para as suas dinâmicas mais profundas. Isso significa que a gente não tem nenhum aspecto hierárquico, né? Então, eu entendo as duas perguntas, né? Você, na verdade, quando você está no campo do heterogêneo, você está começando a criar articulações, inclusive entre o heterogêneo e o homogêneo. Quer dizer, o que o fascismo faz é simplesmente produzir, regular uma forma de reenvio entre esses campos heterogêneos. E seja para o pai, seja para o chefe do exército, seja para a figura, para o rei, seja para o capital. Né? O que ele vai fazer é criar uma homogeneidade no modo de articulação dos heterogêneos. Ou seja, aqui a questão não é anarquista, porque não significa para mim, pelo menos do modo como eu estou lendo aqui, não significa só você liberar os aspectos, os campos heterogêneos, mas significa em você pensar esse aspecto que eu chamei de metonímico, né, de articulação entre essas instâncias. Então, esse seria o ponto. E aí, Renato, você me dá aqui uma possibilidade muito grande de pensar, porque foi um dos exemplos que eu usei, né? E eu acho que a gente deve levar muito a sério, né, essa colocação. O Reginaldo Prandi ele trabalha isso, né? Por exemplo, a figura do Exu como diabo, né? É uma coisa interessantíssima, porque é esse processo que está em jogo se a gente sai das condições históricas específicas da qual ele está tratando e do cristianismo, né, e você vê, dentro de um campo de possibilidades, lendo, digamos, borgianamente, né, o texto e pensando esses campos de tensões heterogêneos, essa meta-estabilidade, né, que vai permitir sempre essas emergências, né, e saber lidar com o perigo dessas emergências. O que você vai fazer é dar uma garantia para que aquela linguagem, né, aquela ecolalia, para que aquele espaço anárquico ele seja ressignificado e reestruturado dentro do próprio acontecimento do ritual. O ritual ele é exatamente a passagem em que você absorve todos esses campos, né, e, ao mesmo tempo, você devolve um campo homogêneo de controle, de remissão última, em que você sai de lá, né, com uma linguagem absolutamente reconfigurada dentro de estruturas dadas do campo homogêneo. Quer dizer, como você articula essas relações, que me parece ser o fundamental do que está em jogo aqui. E que é muito diferente entre as igrejas pentecostais, por exemplo. Aí a gente teria que entrar numa discussão muito grande se essa estrutura do fascismo, né, ela opera, né, a gente teria que pensar exatamente essa dinâmica, que é muito diferente do catolicismo que ele está tratando, né, sobretudo ali, ou como ele vai tratar, por exemplo, do califado islâmico, né, que são textos, são questões que estão ali, né, na dinâmica interna do texto, ou essa extrapolação dessa estrutura para pensar essa relação com esse espaço, né, em que essas diferenças, que ele chama, né, essas diferenças não lógicas, né, em que essas qualidades absolutamente enlouquecidas, né, elas estão operando e produzindo outras formas de significação, onde elas estão a serviço de um processo digamos assim, de controle e subjugamento, em que uns estão fora e outros estão subordinados. Essa que seria a dinâmica. Eu queria, para encerrar, dizer o seguinte: as três falas nos fornecem três entradas, embora distintas ao mesmo livro, há um fio que as percorre. Mas se essa conversa nos permite, nos ajuda muito, nos instrumenta a entrar nesse livro, eu tenho certeza também que ela nos ajuda a ler o entorno hoje. Eu tenho certeza, eu saio daqui com outra visão sobre o que é que nos rodeia e o que é que nos ameaça. Então, eu acho que a função desse debate extrapolou em muito o que estava previsto. Não é só apreender o sentido de um livro,
mas de um momento histórico singular. Muitíssimo obrigado, obrigado a todos e até a próxima.